Olá, graça e paz. Você está no primeiro regimento de capelania Brasileira Escola. Aqui é o pastor Carlos Silva, capelão, diretor nacional do primeiro regimento de capelania Brasileira Escola. Vamos à continuação da nossa matéria, tá ok? Nós vamos estar estudando agora a próxima matéria, que é sobre o capelão, tá? O capelão, ele é um ministro religioso. Lá na primeiro módulo, nós aprendemos que ele é um profissional em capelania, ele é o capelão profissional. E já aqui na capelania evangélica, certo? Com base em princípios bíblicos, também ele é um capelão ministro religioso, tá certo? Autorizado a prestar assistência religiosa e a realizar cultos religiosos em comunidades religiosas, conventos, colégios, universidades, hospitais, presídios, corporações militares e outras organizações. Então, o capelão, por ser um ministro religioso, ele cai bem, certo? A ele o ensino da palavra, porque ele é um ministro religioso, tá bom? Essa é a diferença que difere, porque você, além de ter vida no altar, você passa aquilo que é real, porque você sabe o sabor daquilo, compreendeu? Então, ao longo da história, muitas cortes e famílias nobres tinham também o seu capelão. Então, naquela época, né, nas épocas passadas, o capelão tinha mais atividade na sociedade, ele agia mais nas famílias. Então, quem tinha condições de manter um capelão ajudando em todas as áreas, né? E as famílias tinham, certo? As famílias nobres tinham os seus capelães para poder ajudar, tá bom? Então, é assegurada legalmente a assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, quer dizer, o mesmo capelão, ministro religioso, continua dentro da mesma ação, como fala na lei federal. Tá bom? Então, com o objetivo de dar assistência religiosa sendo tutelada na Constituição Federal em vigor. Tal direito se baseia no serviço de capelania, que poderão exercer dentro do mesmo lugar. Então você começa a entender que a lei para a capelania, tanto a capelania castrense como a capelania evangélica, elas têm também a autorização, a mesma ordem de fazer o trabalho. Hoje, o que difere é assim: existe a capelania católica e a capelania evangélica. Quando você vai ver nas instituições, no exército, por exemplo, você vai encontrar dois capelães. Existe o católico e o capelão que é o protestante, que é o pastor, que é o evangélico. Por quê? Porque a Igreja Católica tem uma língua, né, espiritual, um idioma espiritual. E, digamos assim, a Igreja Evangélica, ela tem o idioma celestial. Ela compreende as coisas que Deus assim veio e falou sobre as condições. Então, como explicando para você a questão, essa é a questão. Então, existe em vigor esses dois tipos de capelania. A capelania que é conduzida por um padre capelão e a mesma por um pastor evangélico. Tá bom? Porque ambos têm a mesma confissão, mas são de línguas diferentes. Tá bom? Então, é assegurada legalmente. Aqui está a lei que nós já citamos, né? Da Constituição Federal Brasileira de 1988 e ainda a lei de 14 de julho, que capelania evangélica é visão bíblica. A capelania legalmente constitui-se de representantes
capelães treinados, formados para o serviço de amparo, assistência religiosa individual, usando bom senso, os trajes, jaleco, ou seja, as vestimentas, né? Com tratamentos e formação acadêmica e principalmente espiritual. O que quer dizer tudo isso? É que você precisa ter e dar e prestar um serviço a Deus com qualidade e também aos seus assistidos. Você tem que, com qualidade, ensiná-los. Tá bom? E que Deus abençoe você. Daqui a pouco nós estaremos de volta e graça e paz.